Olá, bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje sábado, dia 12 de dezembro, hoje 12/12 de 2020, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor se manifeste e aquilo que Ele tem projetado, planificado, estabelecido sobre a tua vida, escrito no seu livro da vida, se transforme em realidade ipsis literis. Tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável sobre a tua vida, em nome de Jesus. Bom dia, minha tia Rosália, Deus abençoe. Bom dia, Bispo Antônio. Bom dia, minha tia Alzira, Deus abençoe. Meus pais, seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, Deus abençoe. Um beijo para todos vocês. O Senhor esteja sobre a tua casa, a tua família, Magda, Andréia, Josué, Joel, Raquel, Deus abençoe. Débora, seus esposos, Danielzinho, a Eva, o Carlos, Deus abençoe Cida, filhos, Nora, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, Márcia, João, que o Senhor esteja sobre a tua vida também, Márcia, Fábio, familiares, né, Dona Efigênia, seu Augusto, filhos, netos e também Luiz Henrique, filhos, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando em nome de Jesus. Pastora Júlia, o Senhor abençoe a você também, o Senhor esteja sobre a Amanda, familiares, a glória, a graça, a presença, o poder, o mover do Senhor, em nome de Jesus. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor, pensando um pouquinho mais. Estamos falando sobre Mateus 6, né? Mateus 5, 6 e 7 diz respeito à constituição do reino dos céus, onde nesse reino, né, o regime é monárquico, porque existe um rei e nós somos os seus súditos, mas como súditos, esse rei nos convida, ele nos convoca para não sermos servos, mas sermos amigos, e a palavra do Senhor diz que nós não apenas estaremos com ele nesse reino, nessa eternidade perfeita, maravilhosa, né? Junto com ele, mas estaremos junto ao seu trono, estaremos em autoridade nesse reino. E para que nós possamos viver esse reino, expressar esse reino, é necessário nós nos habilitarmos, nós assimilarmos esse reino na nossa maneira de ser, no nosso sentimento, na nossa maneira de pensar, né? Eu falei ontem, né, que já diz a filosofia, eu faço o que faço porque penso o que penso. E, olha, isso aí é líquido e certo em qualquer situação do gênero humano. Quanto mais eu pensar a respeito de uma situação, de uma circunstância, de uma plataforma de vida, mais eu estarei me habilitando a fazer exatamente aquilo que eu estou pensando. É por isso que Lutero já dizia que as coisas ruins, os pensamentos ou os maus pensamentos, é como um passarinho voando por sobre a nossa cabeça. Nós não podemos impedir que o passarinho voe, mas nós podemos impedir que o passarinho faça o seu ninho na cabeça, né? De maneira figurada. Ou seja, eu não posso impedir de ter o pensamento. A questão toda é do que eu vou fazer com esse pensamento. Se esse pensamento está condizente, ornando com aquilo que eu creio, com aquilo que eu desejo ou não. É por isso que a Bíblia fala e nos ensina a fugir da aparência do mal. O que significa fugir da aparência do mal? É que quando a gente identifica que aquela situação, aquela coisa, aquela circunstância não está de acordo com aquilo que nós pensamos, imediatamente, de maneira automática, nós nos afastamos de maneira premeditada, ou seja, nós nos afastamos do mal premeditadamente e nós nos aproximamos do bem premeditadamente.
nós nos posicionamos favoráveis àquilo que pensamos. Isso é fugir da aparência do mal. E quando o Senhor Jesus fala sobre ansiedade, aqui em Mateus 6, a partir do versículo 25, ele está dizendo que ansiedade é, na verdade, o incorporar da incredulidade. Ou seja, o que é ansiedade diante do mundo espiritual e daquilo que se apresenta sobre as nossas vidas e ao redor de nós. A ansiedade, ela é, na verdade, a manifestação física da minha incredulidade. É por isso que ansiedade, nesse sentido, nessa lógica espiritual, a ansiedade é pecado. Por quê? Porque quando eu permito que a ansiedade, lembra do pensamento, é como passarinho, que Lutero diz lá no seu livro? Então, eu não posso não ter ansiedade. Eu não posso pensar de maneira precipitada sobre problemas e dificuldades que poderão vir a acontecer. Não tem como. O pensamento da gente voa. Mas eu posso impedir que esses pensamentos criem raiz, façam ninho na nossa cabeça. Aí sim. Então a ansiedade é o incorporar da incredulidade. Portanto, ansiedade é pecado. Portanto, o Senhor Jesus nos alerta a não estarmos praticando esse pecado que se chama a ansiedade. Por quê? Porque já diriam os estudiosos, a ansiedade ela é burra em si mesma. Porque geralmente eu fico apreensivo e preocupado com coisas que eu não domino, que eu não tenho nem como aferir se acontecerão ou não. Dizem outros que 95, 97% de tudo aquilo que eu acho que vai acontecer, que de maneira premeditada eu já fico sofrendo por aquilo que possivelmente irá acontecer, não acontece. Ou desses 4, 5% que irão acontecer, não acontecerão na proporção que eu já estou pensando que vai acontecer. Então eu já penso de maneira premeditada e já sofro esperando um tamanho que não existe. E ainda que aconteça aquele problema é menor do que aquilo que eu pensava. Mas eu já sofri, eu já me desgastei, eu já tive taquicardia, eu já tive medo, eu já tive temor, eu já fiquei inseguro, eu já fiquei com sudorese, né? Já fiquei com as mãos suadas, problemas emocionais. Por quê? Alguém também já disse que a ansiedade, em boa parte das vezes, é a mãe da neurose e da paranoia. A ansiedade é a mãe da neurose e da paranoia. Por quê? Porque eu entro nesse turbilhão de pensamentos de insegurança, eu entro nesse turbilhão de sentimentos, de medos, de temores, de tal maneira que eu vou criando um mundo paralelo. E fico neurótico, e fico paranoico. De coisas exatamente de que eu não tenho, na quase esmagadora maioria das vezes, eu não tenho como me proteger, criar antídotos, criar remédios para não passar por aquilo que eu acho que vai acontecer, que premeditadamente eu já estou sofrendo. Então, é uma loucura. A ansiedade é uma loucura. Depende
da situação e da circunstância, é uma loucura menos ou mais louca, mas é uma loucura. Então, quando o Senhor Jesus fala que no reino nós não devemos ficar ansiosos, é porque ele está dizendo que essa ansiedade ela é resultado de uma situação, ou seja, a incredulidade, ou seja, o tamanho de Deus na minha vida, como eu enxergo Deus, qual o tamanho de Deus na minha vida, qual o tamanho de Deus junto aos valores, ao cotidiano, às demandas, às contingências que eu vou passar ou estou passando. Então, a ansiedade, ela é o incorporar da incredulidade, entendeu? Então, não é pura e simplesmente, e infelizmente, eu vejo tanta gente que conhece a Bíblia, o Evangelho, a Palavra de Deus, tanta gente, e se relacionando com a ansiedade como se fosse alguma coisa até inerente ao ser humano. É inerente? É. Só que na minha plataforma de vida, na condição de vida, na proposta de vida que o Senhor Jesus oferece através do seu reino, essa ansiedade ela não cabe. Simples assim. Então, eu vejo essas pessoas fazendo da ansiedade uma questão quase que natural. É para as pessoas lá fora? Com certeza. Mas para as pessoas aqui de dentro, não. Porque a ansiedade, ela fragiliza. A ansiedade, ela enfraquece. E não apenas ela vai me fragilizar, ela vai me enfraquecer, mas pior, ela vai fragilizar a pessoa de Deus na minha vida. Ela vai enfraquecer a pessoa de Deus na minha vida. E isso é pecado. Então a ansiedade nada mais é do que a incorporação de um ambiente totalmente hostil ao mover de Deus, ao milagre de Deus, às promessas do Senhor, às palavras do Deus Altíssimo, as palavras que são eternas, e elas passam a ficar distantes, a tal ponto que eu começo a achar que essa palavra, tudo que está escrito aqui, são relativizados, ficam muito distante de mim, muito distante da minha lógica de vida, do meu cotidiano. Isso aqui passa a ser lenda. Aí eu começo a criar uma teologia. Ah, mas aqui está escrito assim, mas também, se a gente for ver aquilo que aconteceu naquele momento, aí eu começo a criar uma teologia para explicar a minha incredulidade. E está cheio de gente criando teologia, criando religião, apequenando e falando que essa palavra não é para hoje, que esse momento não é assim. Ah, mas está aqui escrito, mas essa geração é diferente. Ah, mas a palavra diz assim, mas a sociedade, a cultura, a educação, os problemas. Não. Isso é apequenar Deus. Claro, né? Que Deus vai agir na minha vida conforme aquilo que eu creio. Não era assim que Jesus respondia praticamente todo o tempo? Seja conforme a tua fé. Quando aquele cego vai diante de Jesus e fala com Jesus, e o cego fala, se você quiser, né, o leproso, principalmente o leproso, se você quiser, você pode me purificar, me limpar. Eu quero ser limpo. Não é assim que Jesus fala? Por quê? Porque Jesus, ele está demonstrando que eu tenho capacidade e autoridade
para expressar o tamanho de Deus, ou qual a plenitude, qual a completude de Deus na minha vida, na minha lógica, na minha mente. Só que a ansiedade, ela não apenas me enfraquece, não apenas pode me deixar lunático, neurótico, mas ela também é uma atitude de incredulidade. E a atitude de incredulidade é abominável aos olhos de Deus. Então a ansiedade, ela precisa ser enxergada de uma maneira muito mais crítica, de uma maneira muito mais danosa, do que pura e simplesmente eu conviver com ansiedade e achar que todo mundo vai conviver. Tá claro, lá os de fora sim, os de dentro não. Porque se os de dentro conviverem com ansiedade como se fosse uma questão de só menos, ora, qual a diferença? Não é assim que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 32? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então Jesus está falando, poxa, se vocês têm o mesmo sentimento dos lá de fora, achando que é normal, achando que é natural, ué, qual a diferença? E é exatamente disso que o povo de Deus padece hoje. O chamado povo de Deus, a chamada igreja de Jesus Cristo aqui no Brasil. São quase 40 milhões, dizem, né? Dizem que são mais de 40 milhões de pessoas que professam o cristianismo, né? Isso eu estou falando só da parte dos protestantes. Fora a parte dos católicos, porque também são considerados cristãos. Então, entre católicos e cristãos, né? Eu estou falando, evangélicos, eu estou falando só a parte evangélica, são mais de 40 milhões. E aí você pensa, mas que loucura, né? Que loucura. Um Brasil cada vez mais evangélico e um Brasil cada vez mais violento, um Brasil cada vez mais corrupto, um Brasil cada vez mais deficiente, fraco, né? As narrativas se conflitando, quase terminando em confronto, né? O que é a democracia? Já diria, como eu brinco, né? Já diria o velho deitado. O que é a democracia? A democracia é a capacidade daqueles que desejam a democracia, né? Colocar sobre a mesa os conflitos para que não se transformem em confrontos. Então, a gente vê assim, pessoas polarizadas, ou defendem uma linha, ou defendem outra linha. Narrativas em conflito, quase se transformando em confronto. Irmãos, brasileiros, na mesma terra, na mesma cultura, quase entrando em guerra, por causa de narrativas. E aí, você vê a igreja refém. A igreja na carona de tudo isso. E o povo de Deus não precisa ficar na carona. O povo de Deus tem que tomar o lugar principal. É o volante, é a direção dessa máquina chamada sociedade. Mas como? Revendo os seus conceitos. E o conceito da ansiedade, ela precisa ser revista dessa maneira. Por quê? Porque a ansiedade, ela tira a gente do foco do dia. Porque o ansioso, ele fica preocupado com o dia de amanhã, ele fica marcado, afugentado, intimidado, acovardado pelo dia de ontem, e o presente, que é o dia de hoje, ele não vive. Ele despreza a dádiva do dia. É por isso que todos os dias, quando eu começo aqui com você, eu falo, glória a Deus,
Hoje é o dia 12 de dezembro, o dia que o Senhor nos deu. Se o dia que o Senhor nos deu é hoje, é agora, eu preciso viver esse dia intensamente, claro, dentro da vontade do Senhor, dentro do ambiente que o Senhor cria para mim, dentro da plenitude de reino, mas eu tenho que viver o dia, a alegria do dia, a disposição desse dia. Eu não posso ficar traumatizado pelo dia de ontem, entristecido, angustiado, aflito, em velório, em luto, e nem tampouco ficar preocupado com o dia de amanhã, se o dia de hoje eu não vivo a dádiva de hoje, o presente de hoje. Por quê? Porque Jesus diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então eu preciso entender que o dia de hoje é a dádiva que Deus me deu. Então isso é muito sério, porque tudo isso está no bojo, no pacote, né, de como eu enxergo a ansiedade. Por quê? Porque o reino dos céus, na verdade, é um ambiente seguro, protegido, guardado. Se eu fizer alusão, e só de maneira figurada, por isso que eu acho tão maravilhoso o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a ilustração do Novo, né? Lembra que eu sempre falo? O Antigo Testamento é a parábola do Novo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento ele ilustra, ele mostra fisicamente. Então é aquilo que Noé vive na arca. Por que na arca havia equilíbrio? Porque o reino dos céus estava inaugurado ali na arca por causa da relação de um servo de Deus chamado Noé. E a Bíblia fala que Noé andou com Deus. Se Noé andou com Deus, ele incorporou não a ansiedade, mas ele incorporou o reino dos céus. E se Noé incorporou o reino dos céus, esse reino dos céus transbordou. Esse reino dos céus é uma fonte inesgotável de vida, de possibilidades. Por quê? Porque esse reino dos céus me faz descansar no Senhor. Lembra que eu falei para você que reino dos céus o que é? É a prática do descanso. O reino dos céus é a prática e o sentimento que havia exatamente dentro da arca do tempo de Noé, do dilúvio. Lá fora, o dilúvio está caindo. Lá fora, as pessoas estão assim, amedrontadas, intimidadas, acovardadas. As pessoas estão sem segurança, estão tateando, estão obscurecidas pelas circunstâncias, pelo momento, pelas más notícias. Mas lá dentro não. Lá dentro havia comida, lá dentro havia pastagem, né, para os animais, né, havia pastagem, lá dentro havia água, lá dentro havia um equilíbrio, um bioma. Olha que bênção, né? Que bênção! A arca de Noé era um bioma celestial. Era o bioma de Isaías, quando diz que haverão novos céus e nova terra. Por quê? Porque o ambiente do reino dos céus estava naquele lugar por causa da vida de Noé. Você e eu somos embaixadores. E se somos embaixadores, na verdade, o que faz o embaixador, né? Aqui, o embaixador, na sua região de atuação, naquele local geográfico, é um local do país o qual aquele embaixador representa. Então, se aqui for, eu já falei da Alemanha, né? Usando de exemplo a Alemanha. Então, se eu sou alemão, esse lugar que eu estou aqui é um local alemão, não obstante estar numa terra brasileira, longínqua, distante, na América do Sul, mas porque eu sou um embaixador alemão, eu sou um diplomata alemão, esse lugar é alemão, segundo
rege o direito internacional. Então, transportando isso para a visão celestial, esse lugar que eu estou é um ambiente seguro. Não por causa do lugar, não por causa da segurança, não por causa dos muros, mas porque eu estou nesse lugar. É isso que eu preciso incorporar. É isso que eu preciso assimilar. Por quê? Porque a ansiedade, ela é contrário completamente a tudo isso. E reino é exatamente o reino dos céus. Então a ansiedade é o anti-reino. A ansiedade é contrário ao reino. A ansiedade é o antônimo do reino. A ansiedade, ela é completamente contrária ao reino. Por quê? Porque quando eu tenho o reino, e a Bíblia fala para eu buscar em primeiro lugar o reino, quando eu tenho o reino, exatamente no lugar que ele precisa ocupar no meu coração, na minha vida, nos meus sentimentos, no meu pensamento, o que isso vai produzir? Primeiro, descanso. Segundo, equilíbrio. Terceiro, vai produzir uma capacidade de enxergar a vida sob uma outra perspectiva. E eu vou poder andar em liberdade. Eu vou poder me manifestar, me movimentar dessa maneira. Então, reino é assumir, é crer. Reino é a decisão interior de incorporar essas verdades espirituais. Reino é a esperança, né? Eu diria, como diz já o poeta, é esperançar, é viver na esperança de que o nosso Deus sempre terá o bom, perfeito e agradável, a despeito de tudo ao redor. Reino significa eu não estar preocupado com o que eu devo vestir, porque se eu buscar o reino em primeiro lugar, e aí a Bíblia fala, quando eu busco, Jesus falando, quando eu busco esse reino em primeiro lugar, todas as coisas me serão acrescentadas, as coisas externas e internas, interiores e exteriores. Entendeu? Então por quê? Porque quando eu estou sem o reino, eu vou buscar as coisas exteriores para poder preencher as interiores. Então é normal você ouvir, e talvez você até tenha falado em alguns momentos da tua vida, mas eu trabalho para um dia me aposentar. Mas eu ganho dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso entrar nessa competitividade, né, de mercado, de comércio, de valores, de ter dinheiro, de trabalhar cada vez mais para ter. Para quando eu tiver, eu poder descansar. Na maioria das vezes, ou para dizer, né, realmente, na totalidade das vezes, a pessoa luta, quando ela não tem mais saúde. Ela não tem mais vigor exatamente para usufruir daquilo. Por quê? Porque ela colocou no lugar do reino condições e aspectos humanos que são finitos, têm validade, não dependem de mim. Porque o que adianta eu ter um monte de coisa e não ter a saúde para usufruir? Até porque, quando eu tenho conforme a minha mente, conforme a minha conjectura, conforme o meu juízo de valor. E o meu juízo de valor nem sempre está equilibrado. Está adornando com aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Por quê? Porque Jeremias fala que meu coração é corrupto, extremamente enganoso. Então a ansiedade, ela é um cancro. Ela é uma maneira de eu morrer todos os dias um pouco. Eu me fragilizar todos os dias um pouco. E se eu não prestar atenção, em alguns casos vira neurose. Em alguns casos
viram situações emocionais, mentais drásticas. Por quê? Porque quando eu tenho o reino dos céus, tudo que me acontecer ao redor será pura e simplesmente a manifestação de Deus na minha vida. Então Ele vai cuidar, Ele vai calibrar os meus sentimentos, os meus pensamentos. Ele vai alinhar com a visão que Ele tem sobre a minha vida, a minha história de vida. Ele vai me amansar, me acalmar. Ele vai me deixar equilibrado. Ele vai me deixar consciente de que Ele, na manifestação do reino, é quem vai me dar todas as coisas, exteriores e interiores. E é aquilo que eu quero, né? Eu terei tudo aquilo que preciso fora de mim e dentro de mim. Só com o reino acontece isso. Eu não posso. A minha vitalidade não consegue, o meu vigor não consegue. Não importa se eu tenha 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, 90 anos, não importa. Eu não vou conseguir. Isso independe de mim, está além de mim. Mas quando eu tenho o reino, é como se houvesse uma conspiração favorável. É como se o mundo, né, estivesse a meu favor, as coisas estivessem a meu favor, e as coisas começam a acontecer naturalmente falando. O melhor lugar, as melhores relações, os melhores resultados, mas não porque eu estou buscando aquilo não me interessa, o que me interessa é o reino, mas o reino me dá isso, porque se eu buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Amanhã tem mais. Amanhã é domingo. Amanhã é domingo a gente faz duas reuniões, né? Às 10 horas e às 4:30 da tarde. Vamos orar, colocar diante do Senhor. A maravilhosa palavra do Senhor, ela é muito especial. Ela sempre tem alguma coisa para me ensinar. A palavra liberta, a palavra purifica. A palavra restaura e a palavra cria um ambiente para que eu possa andar, uma plataforma de vida, para que eu possa me segurar, me firmar, me fundamentar. E isso é maravilhoso em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco os teus servos, cada casa, cada família, minha tia Rosária que está aqui, Eva, minha tia Alzira, meus pais, tua graça, tua glória se derramando, curando, visitando, restaurando, trazendo vida, trazendo consciência, trazendo equilíbrio. Ó Deus, na nossa mente, na nossa saúde, no nosso corpo. Visita, ó Deus, Bispo Antônio, familiares. Visita-nos poderosamente. Traz da tua graça, dessa capacidade, ó Senhor, de discernir o certo do errado. Essa capacidade, ó Senhor, de incorporarmos aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida e na nossa história de vida. Ah, como é maravilhoso! Por isso, ó Deus, nós repreendemos a insegurança, o temor, a ansiedade do nosso coração, da nossa maneira de ser, e que o Senhor possa cada dia estar derramando mais e mais dessa fortaleza, desse alimento que desce do céu, dessa palavra que está além do pão de fermento, do pão de trigo, mas é o pão que nos alimenta, é o pão dos céus que nos levará à eternidade vigorosamente, em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país, o nosso Brasil. Visita-nos com cura, com restauração, sara a nossa terra, perdoa, liberta o nosso país. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E sobre nós aqui, visita-nos, ó Deus, com a tua cura, com a tua saúde, corpo, órgãos, membros, tendões, juntas, articulações, Deus de maravilhas, veias, artérias, coração, órgãos, olhos, ouvidos. Toca, Senhor, visita, move-te com a tua cura, a tua saúde. Ó Espírito de maravilhas, toda dor, toda intervenção
humana que não está dando certo, diagnóstico, médico, tratamento que não está dando certo. Senhor, nós colocamos diante do teu altar, visita, cura, ressuscita, restaura, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã, fique na paz, um sábado maravilhoso, hein? Deus te abençoe. Esse sábado já estava no projeto de Deus, então é para a tua bênção, em nome de Jesus. Valeu, um beijo, tchau, tchau.